Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do Summit Cidades 2025. E hoje eu estarei aqui conversando com o prefeito de Tubarão, Stenner Sorato. Prefeito, bem-vindo ao nosso podcast. Olha, agradeço a oportunidade para a gente falar um pouco do que a gente está vivendo nesse Summit Cidades 2025, aprendendo muita coisa, compartilhando muita informação, recebendo muita informação, que com certeza a gente vai levar para o município de Tubarão e para os demais municípios da nossa Amurel, já que eu presido também a associação dos 18 municípios da região de Laguna. Então, prefeito, vamos começar falando de gestão pública, né? Estamos ainda no início, né? Agora na transição de primeiro para segundo semestre. Em relação às contas públicas, como é que está o dever de casa? A gente já conseguiu executar algo? Como é que está esse planejamento em relação ao município de Tubarão? Olha, o município de Tubarão passou por uma turbulência muito grave, né? No ano de 2023, teve prefeito preso, vice-prefeito, secretários e tudo mais. Depois assumiu o presidente da Câmara, depois um outro prefeito que foi escolhido pelos vereadores, até chegar à eleição de 2024, a qual eu participei e acabei vencendo. Então, durante todo esse tempo, o município ficou passando por essa turbulência, o que fez com que a prefeitura ficasse muito desorganizada. Então a gente fez uma grande reorganização da prefeitura, principalmente das finanças, né? A prefeitura tem uma dívida enorme, uma das maiores de Santa Catarina, são 775 milhões de reais em dívidas de curto, médio e longo prazo. Então a gente organizou tudo isso, viu aquilo que a gente poderia enxugar da máquina pública, reduzimos cargo comissionado, redução de vagas de terceirizado e revisão de contratos, tudo isso a gente fez para começar a pagar essa dívida efetivamente, né, começar a estancar ela e fazer o pagamento, e a gente conseguiu fazer isso. Outra coisa que a gente conseguiu fazer foi recuperar a credibilidade da prefeitura. A prefeitura estava sem certidão negativa há 9 meses. Então, em março, a gente conseguiu recuperar essa certidão negativa junto aos órgãos de restrição, famosa DART aí, que os prefeitos, né, se arrepiam quando veem o nome do município negativado. Então a gente conseguiu recuperar, isso fez com que a gente conseguisse acessar recursos que estavam represados, tanto do governo federal quanto do governo do estado, principalmente do governo do estado. O governador Jorginho Melo fez aquele programa do Santa Catarina levado a sério, passando nos municípios, deixando recursos. Então a gente lançou um pacote de 100 milhões em obras, mesmo Ótimo. Com toda essa dificuldade. Eu ia perguntar, mesmo com essa dificuldade, conseguiu lançar, fazer, isso, né, porque fazer novos projetos? Como a gente recuperou o nome, a gente conseguiu lançar, o nome da limpou o nome do município de Tubarão perante esses órgãos, e a gente lançou esse pacote de obras de 100 milhões de reais. Boa parte dele, né, mais da metade, são de recursos destinados pelo governo do estado. Então fica um agradecimento aqui ao governador Jorginho Melo. E a gente, para dar um choque na cidade de obras, recuperar esses 3 anos de praticamente estagnação. Então, é dessa forma que a gente vem trazendo, né, a Prefeitura de Tubarão, pisando no acelerador para recuperar, como eu disse, esse tempo perdido. E agora estamos aqui no Summit para aprender muito. E eu já levo daqui, das palestras que assisti até agora, dos encontros que tivemos até agora, já levo muita coisa boa para aplicar lá no município. Posso te citar um exemplo? Por favor. Da questão da iluminação pública. O município de Tubarão ele vem instalando lâmpadas de LED, mas ainda não pediu para as concessionárias, para as permissionárias, né, que fazem a distribuição de energia, a revisão. Ou seja, nós estamos pagando ainda uma iluminação como se fosse ainda as lâmpadas halógenas lá, mas várias já instalamos de LED, que a gente sabe que consome menos. Então a gente pode estar recuperando um recurso bom aí para a prefeitura, numa única palestra que eu assisti, e foi uma palestra curta ainda, inclusive, de 15 minutos, lá no palco do Sim Catarina. E várias outras que a gente discutiu, a gente tem diversos temas, a questão de mobilidade, saúde, educação, áreas prioritárias. Em relação a Tubarão, além, né, desse desafio das contas públicas, quais são os desafios aí da gestão, né, que o senhor já viu e que terá pela frente nos próximos meses? Então, a gente precisa dar um choque de infraestrutura no município. A gente encontrou a maioria, nós temos 43 unidades escolares, entre creches e escolas,
muitas com grande dificuldade de infraestrutura. A gente deixa de receber mais recursos do Fundeb porque a gente tem poucas escolas com ginásio ou quadra coberta e o esporte é um dos índices lá para o governo federal aportar mais recursos. Então a gente está perdendo, então a gente pretende construir quadras cobertas e ginásios nas escolas. Os postos de saúde, a gente tem um grave problema que muitos deles não têm acessibilidade para a população, e a gente sabe que quando quem procura o posto de saúde já está debilitado de saúde, então tem que ter uma acessibilidade. Nós temos 33 unidades básicas de saúde, que é o postinho, né, que o pessoal chama popularmente. E dessas 33 unidades básicas, 25 são próprias e precisam de reforma. E 8 são locadas. A gente precisa construir porque até os proprietários já estão pedindo esse imóvel. Então a gente quer fazer um grande choque de infraestrutura, reformando as unidades escolares, reformando os postos de saúde e também fazendo um grande choque de pavimentação, tapete preto na cidade, para que, como eu disse, a cidade ficou praticamente 3 anos sem manutenção. Tu imagina se tu deixar a tua casa 3 anos sem manutenção, como é que fica? E as nossas estradas estão em estado deplorável, a gente precisa fazer uma operação tapete preto lá. Como o senhor falou anteriormente, como presidente da AMUREL, que é uma associação de 18 municípios, né, da região sul, então alguns problemas, alguns desafios também são sentidos nos outros municípios da região. Qual a importância da associação, principalmente dos municípios, de resolverem, de terem as soluções em conjunto? Na AMUREL nós temos 18 municípios, é uma das maiores associações de municípios de Santa Catarina. E nós temos municípios de vários perfis. Nós temos municípios com 3.500 habitantes e nós temos o maior município, que é Tubarão, com 115 mil habitantes. Mesmo tendo essa grande diferença, a gente tem muita coisa similar entre um e outro, que os problemas do dia a dia, em que pese ter uma diferença de tamanho enorme, mas temos problemas em comum. Um deles que eu posso citar é a destinação do lixo. Aonde a gente bota todo o lixo que a população acaba produzindo. Todos nós produzimos, né? Então, essa é uma discussão que a gente está fazendo a nível de associação, para de repente licenciar um aterro ou achar essas usinas que tanto falam, né? A usina que queima o lixo, a usina que produz, que faz gerar energia com a queima do lixo. A gente ainda não conseguiu ver nenhuma funcionando, mas a gente está buscando uma solução, ou com uma usina ou com um aterro sanitário. Então a gente tem essas demandas em comum. Na associação a gente tem uma grande equipe de engenharia, que também é um problema comum nas prefeituras. A gente falta-nos engenheiros e arquitetos para fazer os projetos, e aí a associação dá um suporte, fazendo projeto de escola, de posto de saúde, de pavimentação. Então a associação é uma das, em termos de estrutura de engenharia, uma das melhores do estado. A gente tem essa grata satisfação de ter isso na nossa AMUREL e batalhando para sempre dar o maior suporte possível aos municípios. Que bom. E voltando a falar de Tubarão, além dos projetos já citados, os de médio e longo prazo, o que a gente pode adiantar por aí que o prefeito está pensando para a prefeitura e para a aplicação, principalmente para a população de Tubarão? Então, Tubarão é uma cidade que ela é cortada 3 vezes. Ela é cortada por um rio, ela é cortada pela BR-101 e ela é cortada pelos trilhos. Então a gente tem um grave problema de mobilidade urbana. Ainda não é crítico, não é caótico, mas se a gente não planejar o futuro, no futuro pode ser um problema caótico. Então a gente está trabalhando num novo anel viário, melhor dizendo, um contorno viário, para dar uma nova via para a cidade, uma via larga, uma via ampla, via rápida. Então a gente trabalha nisso, a gente trabalha na construção de mais uma ponte, para melhorar a mobilidade na área central, que nos horários de pico, eu confesso que já está colapsando, né? De manhã cedo, meio-dia, 1h30 e às 6 horas da tarde. Então, mais uma ponte a gente pretende construir no Rio Tubarão, e a nossa tão sonhada unidade de pronto atendimento. Deixei por último, mas não menos importante, porque a saúde é a nossa prioridade. A gente vai
abrir ainda esse ano a unidade de pronto atendimento 24 horas em Tubarão. Tubarão tem um grande hospital, que é o Hospital Nossa Senhora da Conceição, com 318 leitos, é o segundo ou terceiro maior do estado, mas a gente tem que retirar da emergência do hospital aqueles casos que não sofrem risco de vida, né? Não, Sim. A pessoa... De baixa, média complexidade, exatamente. né? Aí esses a gente atender na UPA para dar um maior conforto para a população e quem está correndo risco de vida ser atendido de forma rápida e ágil lá no hospital. Então, eu destacaria esses 3 projetos que são os nossos projetos dos sonhos, mas sonhos que estamos sonhando juntos. Que se tornarão realidade. Se tornar realidade, exatamente. Então, prefeito, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast, no Summit Cidades. Espero que continue conosco, né? Hoje estamos no 2º dia, amanhã temos mais um dia do Summit Cidades. Tá? Obrigada pela participação e continue conosco no podcast do Summit Cidades 2025.